diferente. Minha versão é NVI. Se puderem colocar, amém? Então, dia para você, eu fiz assim. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, mas vocês não estavam em condições de receber. De fato, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mudando? Pois quando alguém diz, sou eu de Apolo, sou eu de Paulo, e outro diz, sou eu de Apolo, e não estão sendo mudando? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês viram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetuou o crescimento. O que planta e o que rega tem o seu propósito. A cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos co-reparadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e o edifício de Deus. Conforme a graça que Deus me deu a conhecer, que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro que está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além da que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Irmão, posso tomar assento? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo vem relatando sobre as divisões da igreja de Corinto. Mas antes de eu falar sobre as divisões da igreja de Corinto, eu venho aqui ler para vocês em Atos 18 que vem dizendo: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, o natural de Ponto, que havia chegado recentemente à Itália, com Priscila, sua mulher. E ali uma vez que tinha a mesma profissão, ficou trabalhando com eles, pois era fabricante de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Depois que Sila e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação e o testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles, lançaram maldição a Paulo. Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei eu para o gentio. A palavra do Senhor vai nos relatando que Paulo, depois da sua segunda viagem, ele chegou a Atenas, ele saiu de Atenas e foi para Corinto. E lá Paulo tinha a responsabilidade de apregoar o Evangelho. Sabemos que a igreja de Corinto era uma cidade de Corinto, era um lugar onde havia idolatria, onde havia imoralidade, havia falsa doutrina, havia dissensão naquele meio todo. E Paulo chegou naquele lugar para pregoar a palavra do Senhor. Mas ele chegou para pregar a palavra do Senhor, a palavra genuína, a palavra do Senhor, Jesus Cristo, de forma como deveria ser pregada. Ele pregou uma palavra sobre Jesus Cristo. Ele inseriu, ele edificou, ele plantou, ele lançou quem era Jesus Cristo em Corinto. E a palavra do Senhor diz que Paulo chegou, a primeira coisa que Paulo chegou ali em Corinto, ele saiu de Atenas e foi para Corinto. A primeira coisa que Paulo fez, ele foi
E chegando na sinagoga, ele debateu, ele discutiu, ele falou da palavra de quem era Cristo de fato, para os judeus e para os gregos. E quando Paulo estava, todo sábado, Paulo estava ali falando da palavra de Jesus, edificando, o firmamento que é Jesus Cristo, que é a palavra do Senhor. E Paulo sabia que o propósito de Deus na vida dele era esse, era pregar a palavra do Senhor. Mas primeiramente ele foi à sinagoga, porque é onde estavam os responsáveis de ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, era um lugar que tinha necessidade de ouvir e depois ensinar. E quando Paulo e Silas chegou, quando Silas e Timóteo chegou em Corinto, Paulo resolveu sair, e morar na casa de Tício, o justo, um homem temente a Deus, judeu também. E aí Paulo, quando ele viu que estavam se opondo contra ele, se opondo contra a palavra que ele estava pregando, porque naquela época aqui havia uma diferença, porque Paulo ele não tinha muita forma de falar, ele era um homem estudado, mas ele pegava a palavra da forma que ele tinha seu entendimento. E aqui a palavra do Senhor diz que nesse lugar, na sinagoga, havia mestres, havia filósofos, havia homens que tinham um linguajar diferente, de uma fala diferente. E quando Paulo chega falando de Jesus, os Jesus não entendiam, eles não conseguiam compreender que Jesus é esse. Porque Paulo falava de Jesus de uma forma simples, mas era verdadeira. O evangelho que Paulo pregava não era um evangelho misturado, era um evangelho genuíno, era o evangelho que Jesus salva, cura e liberta, e que o povo tinha que se desapegar de algumas coisas para servir esse evangelho. E Paulo ele chegou ali falando sobre isso. Ele foi contra tudo aquilo que eles deveriam fazer, falar. Paulo chegou pregando esse evangelho. E automaticamente, quando chegamos no lugar, pregando sobre a palavra de Jesus, pregando o evangelho da forma que tem que ser pregada, irmão, verdadeiramente vão se opor contra você. Verdadeiramente vão te olhar de forma diferente. E não foi diferente com Paulo. E Paulo, quando chegou naquele lugar, ele pregou a palavra, ele plantou a palavra, ele inseriu a palavra, ele colocou a palavra como alicerce em Corinto. E o texto diz que Paulo ele falou o seguinte: não se opõe, então eu vou sair, mas eu vou me juntar com um gentil, eu vou pregar para um gentil, porque era o povo que precisava ouvir sobre Jesus. Mas o povo se opondo contra ele. Ele saiu da sinagoga e começou a pregar para o gentil. E o texto diz que Paulo começou a pregar, começou a ganhar almas, começou o evangelho a ser propagado em Corinto. O povo foi batizado, o povo creu no Senhor. E ali houve uma manifestação do Espírito do Senhor naquele lugar. E o texto diz que Paulo falou: olha, já fiz a minha parte. O que eu tive que fazer, eu já fiz. Agora, o que acontecer, recaia sobre vocês. A minha responsabilidade de pregar o evangelho, de ganhar almas para o reino do Senhor, eu já fiz a minha parte. Agora, vocês fiquem com esse evangelho que eu deixei aqui. E o texto diz que Paulo ficou durante 1 ano e meio naquele lugar pregando a palavra do Senhor. E que palavra é essa? Uma palavra que combatia o pecado, uma palavra que combatia a imoralidade, a palavra que pregava as falsas doutrinas que inseriam na Corinto. A palavra do Senhor diz que, a gente vai estudando, vemos que lá tinham os deuses a qual o povo adorava, Afrodite, Poseidon. Tinha alguns deuses ali que o povo se inclinava, a idolatria estava tomada em Corinto. E Paulo ele vem pregando a palavra do Senhor, disserindo e dizimando tudo isso. E a palavra do Senhor fala que Paulo ficou durante 1 ano e meio pregando a palavra do Senhor. Porque ele sabia qual era o propósito que Deus tinha com ele naquele lugar. E o texto diz que Paulo pregou o evangelho naquele lugar. E depois Paulo saiu dali. Depois, quando eu venho para Corinto, isso foi em Atos. Quando eu venho para Corinto, eu vejo que no primeiro capítulo de Corinto vem dizendo que primeira coisa, quando Paulo chega, Paulo manda uma carta. Quando Paulo fica sabendo, chegam até Paulo numa recomendação, chegam falando: olha, Corinto está da pior forma que você possa imaginar. Você foi lá e pegou o evangelho, você lá trouxe o verdadeiro significado de Jesus Cristo na cruz, você foi lá
Então Paulo, quando saiu dali, não demorou muito para ele continuar as mesmas práticas. O texto diz em 1 Coríntios, diz que, capítulo 1, vem dizendo que Paulo ficou sabendo, 1 Coríntios 11, quando Paulo chegou na família de Chloe, o texto relata que Paulo ficou sabendo, né, como estava, né, a cidade, como estava a igreja de Corinto. E Paulo ficou sabendo daquela notícia que chegou até ele. E Paulo ele faz uma carta. O texto que nós vamos estudar, primeiramente, vai dizendo que quando Paulo manda a primeira carta não chega. Mas a segunda carta, ela chega, né, perante a igreja de Corinto. E Paulo ele já vem falando para a igreja de Corinto o seguinte: primeiramente, ele vem agradecendo a Deus, ele vem externando a sua gratidão. No capítulo versículo vem dizendo assim, capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graça a Deus por vocês, por causa da graça que vocês receberam de Cristo Jesus. Pois neles vocês foram enriquecidos de tudo, isto em toda palavra e de todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor. Eu vejo que Paulo, quando ele tem a coisa que ele escreve na carta, é isso. Quando ele vem repreendendo o povo, ele recebeu a forma que o povo de Corinto, a igreja de Corinto estava. Paulo ele manda uma carta para Corinto. E na carta ele vem dizendo para o coração: eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque vocês conheceram, vocês tiveram conhecimento, vocês foram mostrados para vocês a forma correta de como era Cristo. Então, eu louvo a Deus porque vocês receberam dons espirituais. A igreja de Corinto ela foi uma igreja que recebeu dons espirituais, dom de profecia, dons do conhecimento, dom da ciência. Ou seja, o evangelho foi pregado em Corinto até o ponto do povo receber as dádivas do Senhor. Era um povo que tinha graça aos olhos do Senhor. Foi um povo que Deus olhou e falou assim: achei graça nesse povo, vou dar para ele dons espirituais. E assim o povo recebeu os dons espirituais. Mas eu vejo aqui mais abaixo, vem dizendo que Paulo vem dizendo assim, quando Paulo recebe essa notícia da família de Chloe, vem dizendo assim: acaso Cristo foi dividido? Porque quando chegou essa notícia para Paulo vem falar para Paulo: a igreja está de uma forma, né? Muita divisão, muita dissensão, muita facção. Um dizendo eu sou de Apolo, outro dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Cefas, outro dizendo eu sou de Cristo. Mas eu fico me perguntando: se Paulo foi lá, pregou Cristo na cruz do Calvário, que negócio é esse de um sou de Paulo, outro foi de Cefas, outro sou de Paulo? Que evangelho é esse? Eu fico pensando: meu Deus, a palavra foi pregada lá, o povo recebeu a palavra, sabia o significado da palavra. E por que dessa divisão? E Paulo falou assim: por que está dividido? Que divisão é essa? No capítulo 1, versículo 13, versículo 12 diz assim: com isso quero dizer que algum de vós afirma eu sou de Paulo, ou sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, e ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Deus, aleluia. E Paulo ele manda essa carta para Corinto falando sobre isso. Eu não estou entendendo porque eu preguei a palavra e falei quem é Cristo. Aqui não é sobre Paulo, aqui não é sobre Apolo, aqui não é sobre Pedro, aqui é sobre Jesus Cristo, aquele que foi crucificado na cruz do Calvário. E Paulo não está entendendo
Esse 1 Coríntios, 2 Coríntios, vem nos dizendo que, vem falando sobre a sabedoria. E quando nós pensamos, falamos sobre Apolo, por que o povo ficou meio dividido? Porque Paulo pregava o Evangelho, como eu prego, como nós pregamos o Evangelho, né? Da forma que nós conhecemos, da forma que nós passamos. Só que quando Apolo chegou, Apolo era um servo de Deus também, mas eles tinham outra forma de pregar o Evangelho. Era um Evangelho mais refinado, sabe? Uma linguagem diferente. Eles tinham uma forma de pregar o Evangelho. Então a pessoa, quando olhou para o Evangelho de Paulo e olhou para o Evangelho de Apolo, é melhor o Evangelho de Apolo, é melhor o Evangelho de Pedro, porque o Evangelho de Paulo é muito mais fraquinho, digamos assim, mas é o Evangelho de cruz, é o Evangelho, ele pregava o Evangelho de Jesus, ele pregava o Evangelho da cruz. E aí eu pedi discernimento ao povo, Senhor, mas por que o povo ficou meio embaraçado? Porque na verdade, nós humanamente falando, temos essa dificuldade de repente uma pessoa ler e nós olhamos para a aparência, chegar aqui e falar Jesus, e eu não dou muita credibilidade, mas Jesus está sobre a vida dele. E chegar alguém aqui todo empoderado, querer pegar o Evangelho, né? De penetrar-se de palavras, né? Que possa, nossa, essa ideia dele. Nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Porque o Evangelho hoje, a palavra do Senhor diz que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. E o texto diz que ficou naquela coisa, né? A sabedoria humana, sabedoria do homem. Qual a sabedoria que vai? Qual a sabedoria que vai mais? A do homem ou a de Deus? Porque na verdade nós nos preocupamos muito com a sabedoria do homem, terrena, né? Nossa, fulano é sábio, mas nós não entendemos que se o homem não tiver sabedoria, se não vier do alto, ele não tem nada. A sabedoria é algo divino que vem da parte do Senhor. E aqui eu vejo esse embate, eu vejo essa divisão, né? Porque o povo ele tem essa questão de comparação, tem essa questão de medição, né? Nós temos esse poder de queremos medir, né? Quem tem Deus, quem não tem, aquele que fala, aquele que não fala, aquele que pode, né? Aquele que não pode. Quem somos nós para medir alguma coisa? Quem somos nós para medir a temperatura de alguém quando está não está pegando? Para medir a temperatura de alguém quando está pegando a palavra do Deus? E o povo de Corinto estava assim, uma divisão de só. E a palavra do Senhor diz que o povo começou a cometer as mesmas práticas. E no capítulo 3 vem dizendo que, primeira coisa que Paulo fala: irmão, não pude falar a vocês como os espirituais, mas como os carnais, como criança. Irmão, eu confesso para vocês que isso mexeu comigo. Como que pode uma pessoa pegar o Evangelho e ficar pegando o Evangelho ali, ensinando, encorajando, disciplinando, ensinando, ali pegando todo dia a palavra do Senhor com o povo, e depois ser comparado como criança? Meu Deus! A gente pega a criança, quem tem filho pequeno, a gente sabe como é que é, né? A gente bota ele aqui e ele está lá. A gente fala que não pode, ele vai lá e mexe. A igreja de Corinto chegou a ser comparada com uma criança. Ou seja, vocês são como uma criança ao ponto de não poder comer alimento sólido. Ele faz uma comparação da igreja de Corinto, ao ponto de comparar Corinto à igreja que recebeu a instrução, a igreja que recebeu dons espirituais, recebeu dons de profetizar, recebeu dons de conhecimento, e depois Paulo vai lá e manda uma carta dizendo: ei, vocês estão como criança. Sabe o que eu pude entender com isso? Que não quer dizer que eu tenho dons espirituais, que eu sou espiritual. Isso quer dizer que eu falo em mistério, que eu posso ser espiritual. É que tem um negócio
profundo para vocês, porque vocês não vão aguentar. Acredito que tem criança hoje no nosso meio que a gente tem um mocotó para eles não comer, porque as crianças mudaram, né, o metabolismo. Mas tem criança que não aguenta algo mais forte, realmente vai passar mal. Então Paulo ele compara a igreja de Corinto dessa forma. Ele compara eles como uma igreja que não pode receber um tutano mais forte como o mocotó. Porque se pregar uma palavra mais forte, o povo vai falar: ah, não, foi pra mim. Ah, não, tá jogando piadinha, não tá pra mim. Ah, não, mas sabe o que eu tô passando? Ei, a palavra é pregada. A palavra é pregada todos os dias da semana. Ou seja, tem estudo terça-feira. É a palavra é combater a imoralidade. A palavra é combater o pecado. A palavra é combater as falsas doutrinas. A palavra é combater tudo isso. Chamou tu e ela suíne cantará. E o povo, uma igreja que tinha recebido dons espirituais, era uma igreja graciada. Deus achou graça na igreja de Corinto, ao ponto de dar dons espirituais para eles. E o texto diz que Paulo repreendeu a igreja de Corinto. Ele repreendeu a igreja, falou que de fato não poderia dar algo mais profundo para a igreja de Corinto, mas que eles receberam da parte do Senhor. Ou seja, eles negligenciaram tudo aquilo que eles aprenderam. Ou seja, eles fizeram, toparam seus ouvidos para aquilo que foi pregado naquele lugar. E Paulo teve a plena convicção e a certeza de tudo aquilo que ele tinha falado lá em Corinto. Porque mais abaixo, capítulo 3, ele dizendo, capítulo 3, versículo 5 diz: afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Paulo? Apenas servo, por meio das quais vocês vieram a crer conforme o ministério que foi atribuído a cada um de nós. Porque ele tinha ciência que ele plantou. Ele tinha a convicção que aquilo que era para ele fazer, ele fez, que foi pregar a palavra do Senhor, deixar o fundamento lá como Cristo, deixar a palavra de quem era o Cristo, o Salvador, aquele que poderia transformar a igreja de Corinto. E Paulo não estava preocupado quem viria depois dele. Só que a igreja começou com esse negócio. Não porque Paulo, não porque Apolo, mas Paulo não estava preocupado, porque ele tinha certeza que aquele que ele tinha plantado não era dele, era do Senhor. E quem queria dar o crescimento era o Senhor. Quando nós temos a certeza daquilo que nós estamos plantando, não esquentamos a cabeça se alguém vai estar no teu lugar, se é outra pessoa que vai fazer, porque o crescimento quem dá é o Senhor. E Paulo ele tinha essa certeza. Tanto que ele diz assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Ele entendia muito bem que ele e Apolo não era nada. Eles eram apenas servos, estavam ali para servir, estavam ali para fazer, estavam ali para ir e ir. Se Deus mandar você ir, você vai. E vira as costas, outra pessoa foi lá e ajudar. Irmão, se alegre com isso, porque é o Senhor que dá o crescimento. E a igreja começou nesse negócio. A igreja estava dessa forma, fomentada, divisão, o povo preocupado. Quem ia aqui, qual Deus servia, de quem era o Deus, se eu sirvo o Deus de Apolo, e estava numa confusão tremenda. Só que Paulo tinha deixado a instrução lá na parte
igreja é essa? E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Queremos muito construir, queremos muito crescer, queremos muito construir. E Paulo fala o seguinte, capítulo versículo 10: conforme a graça de Deus que me foi dada, já reconhece, olha, é a graça, não é sobre mim, porque eu não sou merecedor, é a graça. Tudo isso é a graça que me foi me dada, não é sobre mim. Ele diz: eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, que coisa tremenda. Para construir algo, para pôr um alicerce que tenha firmamento, que tenha estrutura, que tenha verdadeiramente, que possa crescer, tem que ser sábio. Fazer uma construção sem o alicerce certo não vai dar certo. Sabemos que tem pessoas que eu acredito que fazem obra. Eu, quando era criança, meu pai era pedreiro e eu fazia casas. E quando eu fazia uma casa, ele cavava um buraco de quase 1 metro, cabia eu dentro como criança. Sabemos que se não tiver, a casa não tiver um bom alicerce, quando vir uma forte chuva, vai derrubar, vai cair, vai desmoronar. Só que aqui Paulo entende bem mesmo que o alicerce foi gravado em Corinto. O alicerce foi posto em Corinto. Ele sabia que aquilo que o Senhor depositou sobre a vida dele foi lançado. Tanto que ele fala: eu, como sábio construtor, eu entendi o seguinte, que não tem construção sem tiver Jesus Cristo como alicerce. Não tem construção, não tem edifício, se não tiver Jesus como alicerce. Não tem Paulo, não tem João, não tem ninguém. Se não tiver Jesus, tu pode até cantar bem, mas se não tiver Jesus como teu alicerce, não vai adiantar. Eu posso até pegar bem, mas se eu não tiver Jesus como meu alicerce, não adianta. E ele sabia que o alicerce que ele aprontou, ele sabia de quem ele estava falando. E ele diz: eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Se vier outro e construir em meu lugar, se vem outro e constrói, porque ninguém coloca um alicerce além daquele que está posto. Ou seja, ele não estava preocupado se viesse outro e continuasse a obra por cima daquilo que ele tinha feito, porque aquilo que ele deixou, ele tinha certeza. Ou seja, ele ensinou direito, ele doutrinou o povo direito, ele ensinou o povo a palavra da verdade, ele pregou, ele sabia que tudo aquilo que ele tinha falado foi aquilo que o Senhor mandou ele falar. Agora, se vem outro fazer, aí é para eles mesmo. E Paulo tinha certeza daquilo que ele pregou naquele lugar. O texto diz que Paulo ele tinha certeza. E aí ele fala: eu fiz tudo que tinha que ter feito. Agora, se mudar alguma coisa, não é uma responsabilidade minha. Já não vai mais cair sobre a minha vida. E eu fui perguntando para Deus: quantas vezes nós queremos fazer acontecer, pegar, fazer algo do Senhor, sem construir o nosso alicerce direito? Quantos de nós viemos para a casa do Senhor, um culto como esse, debaixo da graça de Deus, debaixo da porção de Deus, ouvimos a palavra do Senhor, e
minha vida continua a mesma. Deixa de receber da parte de Deus. Deixa de viver o sobrenatural de Deus, irmão. Porque para viver o sobrenatural de Deus, tem que renunciar a si mesmo. Tem que ter renúncia. E Paulo ele sabia que ele tinha feito a parte dele. Paulo sabia que o evangelho que ele pregou era um evangelho verdadeiro. O evangelho sem mistura. Porque, irmão, evangelho de verdade não tem mistura. Não tem isso de guiar. Porque a gente estuda pra ele, não, porque é graça, né? Ah, porque é graça. Aí a gente acha que pode tudo debaixo da graça. Vai pensando dessa forma, que tudo pela graça você pode. Então nós possamos entender que a graça não é porque eu sou merecedora. A graça é porque o Senhor, Ele nos dá, porque não merecemos. Mas eu tenho que pegar essa graça e fazer assim, já que Deus me deu essa graça, já que Deus me deu essa oportunidade, eu vou fazer tudo da maneira correta. E nós não fazemos isso. A gente vive no tempo da graça hoje, nós a gente pode tudo. É muito fácil. Então por isso que hoje nós não vimos mais milagre acontecer. Nós não vemos pessoas entrar com câncer curado, porque nós mesmos como igreja estamos vivendo o evangelho misturado. Mas por quê? Porque a palavra é pregada, igreja. A palavra é falada que ajuda. Não aprende quem não quer. Não pratica quem não quer. Não vive quem não quer. Não aprende nós mesmos. Então a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Cada um de nós vai prestar conta com Deus no primeiro dia. Cada um de nós vai prestar conta com Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, uma criança de 8 anos entendeu o seu chamado. Uma criança de 8 anos entendeu que não poderia replicar aquilo que o seu pai fez. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos aqui entrando, sentindo a presença de Deus. E falar, eu vou sentir, eu vou sair. Saímos para lá para fora, fazendo as mesmas práticas, cometemos as mesmas idolatrias. Até quando, igreja do Senhor? Até quando, igreja do Senhor? Até quando, igreja do Senhor? Ah, mas a igreja prega a palavra, a igreja tem doutrina, a igreja tem isso tudo. E o que nós fazemos com isso? Aí depois é muito fácil falar. Ah, não, porque... Não. Hoje eu estive comentando com uma... Eu fiquei 8 anos numa assembleia. 8 anos na assembleia. E eu estava conversando com uma pessoa, uma cliente minha. Eu falei para ela, eu não sabia que a Igreja Batista tinha um conhecimento da palavra de Deus dessa forma. Eu não sabia, por quê? Estava acostumada com o ritmo da assembleia, né? Aí eu vi uma batista. Eu fiquei maravilhada, igreja. Eu fiquei maravilhada, porque nós assemelhamos porta larga com roupas, mas porta larga para mim é a igreja que não pega essa palavra aqui, ó. Igreja que tem porta larga é a igreja que pega essa palavra, pega somente aquilo que convém, não combate mais o pecado, deixa a idolatria entrar. Deixa a facção entrar, deixa o disse-me-disse entrar, e a palavra não é pregada, mas aonde tem a palavra pregada, tem salvação de Deus. Aonde tem palavra pregada, a salvação e a libertação. E a gente escuta muitas coisas por aí. Irmã, eu fiquei maravilhada. Eu fiquei maravilhada com o estudo da CBN. Eu fiquei maravilhada a ver jovens entrar, subir nesse altar e trazer um estudo que impacta a minha vida. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Então eu vejo, só não aprende quem não quer, só não pratica quem não quer, só não executa quem não quer. E até quando a igreja vai ser comparada como criança?
Quando nós entendemos o chamado que cada um de nós temos, eu não vou me preocupar com quem está na minha direita e quem está na minha esquerda. Eu vou me preocupar com o centro. E quem é o centro? Quem é o centro dessa noite? Quem é o centro dessa noite? O centro é Jesus! O centro é Jesus! O centro é Jesus de Nazaré! Então eu vejo que para ter uma boa construção, para ter uma casa bonita, que realmente a pessoa olha, que casa! Nossa, que casa bonita, né, pastora Ilma? Nossa! Irmão, se não tiver esse firmamento que é Jesus, se não tiver esse fundamento, essa casa ela pode até chamar atenção, mas uma hora vai ofuscar. Porque uma casa sem fundamento, ela não aguenta as crises existenciais. Uma casa sem fundamento, ela não aguenta a opressão de Satanás. Uma casa sem fundamento, ela não aguenta o ataque do adversário quando vem sobre ti. A casa sem fundamento, que é Jesus, ela não aguenta a perda. A casa sem fundamento, ela não aguenta o peso do chamado. Nós, que é canto e ó. E às vezes é muito bonito a gente ver uma casa bonita dos outros, né? Mas será que você está disposto a receber o peso que aquela casa sustenta? Mas aquela casa bonita, ela entendeu, ela botou quem como alicerce, ela botou quem como fundamento, ela botou Jesus. E é por isso que ela está bonita e aí dando fruto. E eu estou olhando para a casa bonita, estou olhando não. Eu também quero ser uma casa edificada. Eu também quero ser uma casa que eu pago, nossa, que casa bonita. E muitos desses nós querem ser uma casa adornada com o fundamento de Jesus. E Paulo tinha certeza que o fundamento que ele deixou era o fundamento certo. Então não se preocupou quem viria depois dele. Eu vejo que muitas pessoas se preocupam de quem vem depois dele. É porque eles sabem que, tipo assim, não, se eu não fiz a coisa certa, nossa, eu deixei alguma coisa em falta. Quem tem a certeza que fez certo, não vai se preocupar quem vai vir depois de você. Porque o alicerce que você plantou, ele vai dar continuidade. E não é sobre o meu nome, não é sobre o nome de quem está fazendo agora, é sobre o nome do Senhor, é sobre o nome dele que tem que ser glorificado. Quantas pessoas querendo glória para si, quantos querendo glória para si, mas a glória não é nossa, a glória não é minha, eu não mereço, não sou merecedora, eu estou aqui pela graça do Senhor, porque de mim mesmo eu não estaria aqui, mas a graça me mantém de pé, a graça me sustém. E o texto diz que Paulo ele fala sobre isso. Eu fui um sábio construtor, porque quando nós somos sábios, nós entendemos que para ter algo que seja duradouro, tem que ser construído com sabedoria. Renata, sabedoria humana? Não. Sabedoria que vem do alto. Porque a minha sabedoria é fada. A minha sabedoria é terrena. Mas quando a sabedoria ela vem de Cristo, quando a sabedoria ela vem com o fundamento que é Jesus Cristo, você pode ter certeza que algo vai ser edificado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E quando você está aqui adorando ao Senhor, o Senhor está te afirmando, Ele está te firmando na rocha. E Efésios 2:20 vem dizer a palavra do Senhor que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário do Senhor. Então, se
sem a pedra angular, que é Jesus Cristo, não tem como edificar. Então, sem a pedra fundamental, que é a pedra angular, eu fui pesquisar o que é a pedra angular. A pedra angular é o centro. É onde, tipo assim, é onde ela é posta. E através daquela pedra angular vão ser edificados outros pilares. Jesus Cristo é pedra angular. E se você não tem Jesus como pedra angular na sua casa, na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, se você não tiver Ele como centro de tudo, eu te sinto te dizer, não vai tudo bem. Mas quando colocamos eles como centro, quando eu coloco Jesus como centro da minha casa, quando eu coloco Jesus como centro da minha estrutura, quando eu coloco Jesus como centro da minha construção, ei, queridos e queridas, eu posso dizer que tudo vai bem na tua vida quando você coloca Ele como pedra angular. E experimente hoje, a partir de hoje, colocar Jesus como centro do teu alicerce. Experimente hoje, a partir de hoje eu coloco Jesus como centro da minha casa. Coloco eu hoje Jesus como centro da minha vida sentimental. Eu coloco hoje Jesus como centro da vida do meu filho para ser liberto, né? Hoje. Irmão, a palavra do Senhor diz que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Imagine você colocar Ele como centro da tua coluna. Imagine você botar Ele como pedra angular. Imagine você botar Ele como alicerce da tua casa. Perdemos guerras hoje espirituais porque não colocamos Jesus como centro. Colocamos tudo menos Jesus como centro. Colocamos tudo. A minha força, o meu poder, a minha coragem. Mas isso tudo sem Jesus não é nada. Mas quando colocamos Ele como centro, quando colocamos Ele como a pedra angular, Satanás não tem poder sobre a sua casa. Satanás não tem poder sobre o teu ministério. Quando colocamos Jesus como centro da nossa casa, da nossa vida, tu pode estar mal hoje. Amanhã você pregar, você vai pregar. Você pode estar mal hoje. E amanhã que entrar na casa de alguém para guerrear a causa de alguém, você vai entrar. Você pode estar mal hoje, chegar alguém na tua casa, olha fulana, ora pela minha causa, você vai orar, porque você vai entender que não é sobre você, é sobre aquele que você colocou, a sua casa, é sobre aquele que você edificou, a sua casa, é sobre aquele que você colocou, o seu fundamento. E qual fundamento hoje você colocado na sua casa? Que fundamento hoje você tem colocado na sua casa? Será que vamos ser comparados com a igreja de Corinto? Recebemos dons, fomos alcançados pela essa graça. O Senhor nos alcançou, viu graça em nós. Recebemos o dom de profetizar, de falar línguas estranhas, mas na hora de nos posicionarmos como os homens e mulheres de Deus, não nos posicionamos, continuamos da mesma forma. E nessa noite o Senhor chama a minha e a sua responsabilidade. A nós é edificarmos a nossa casa com o fundamento. E qual é o fundamento, Renata, nessa noite? O fundamento é Jesus Cristo. Aleluia! O fundamento é Jesus Cristo que morreu ao terceiro dia e ressuscitou para que você pudesse estar aqui nessa noite. O fundamento, quando nós não fazemos isso, quando nós não colocamos Jesus como fundamento, eu pego Ele e boto Ele na cruz de novo. Eu pego Ele e crucifico Ele de novo. Mas nessa noite eu creio que você nessa noite está disposto a colocar Jesus como centro da tua casa, da tua família. Perdemos guerra hoje porque não colocamos eles como centro. E nessa noite eu pergunto: quem você tem colocado como fundamento da sua casa? Mês passado eu percebi que foi falado muito sobre construção aqui na igreja. As pregações quase foram
Nicole estava dando aqui, eu sentada ali, e ela falou sobre a construção dessa do tempo, a Geu. E o Senhor começou a palestrar comigo. O Senhor começou a palestrar comigo. Quantos na minha casa querem construir? Quantos na minha casa querem edificar, querem ficar bonito, querem aparecer? Mas estão esquecendo de botar Jesus como centro da sua casa. Estão esquecendo de botar Jesus como centro, como fundamento. E o Senhor começou a falar comigo. E eu confesso para vocês que eu relutei em pegar essa palavra hoje, porque eu não queria. Não queria trazer essa palavra para a igreja. Mas o Senhor usou um profeta e não muda a mensagem. Então não é sobre mim, não é sobre o que eu quero falar. Se Deus está falando conosco dessa forma, que algo tem que ser mudado, algo tem que ser transformado. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos para um alto sangue preço muito grande naquela cruz. O Senhor confiou algo em nós, como Ele confiou em Paulo. O Senhor confiou algo em mim, como Ele confiou em Paulo. E o Senhor confiou algo sobre a tua vida hoje. E ai de você não pregar a palavra, ai de você não pregar esse evangelho, ai de você não levar esse evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite essa mensagem que eu deixo para a igreja do Senhor. Essa noite essa mensagem que o Senhor quer falar contigo neste lugar. Eu não sei de que forma você entrou. Eu não sei o que você pôs no teu fundamento. Eu não sei o que você pôs no teu alicerce. Mas o Senhor Ele te convida hoje a entrar no alicerce da sua casa. Ele te convida hoje a você deixar Ele entrar na sua estrutura nessa noite. Amém? E aquilo que eu não pude passar para a igreja, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.